Ivênio Hermes é arquiteto, urbanista, cientista social, escritor, pesquisador e especialista em políticas e gestão em segurança pública. É coordenador de pesquisa do Óbvio, Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, conselheiro de segurança pública da UEB-RN e colunista dos portais Mossoró Hoje e Potiguar. Coordenou operações de segurança em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e outros. Coordenou cursos de formação de policiais nos centros de treinamento para um curso de formação na Academia Nacional de Polícia em Brasília e nos centros de treinamento do Nordeste, do Sul e Centro-Oeste. Possui vasta experiência na produção de conhecimento e de informação, tendo mais de 1000 textos e artigos publicados, dezenas de pesquisas divulgadas, dezenas de palestras proferidas em escolas públicas e privadas e universidades, além de vários workshops ministrados. No programa de hoje, fala dos seus trabalhos, seus livros sobre o óbvio e segurança pública em geral. Olá, sejam bem-vindos a mais um Checkmate. O programa Checkmate é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta edição, teremos a colaboração de 5 estudantes dos cursos de Audiovisual, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. O estudante Adriano Soares, do curso de Audiovisual, o estudante Giovanni Carvalho, do curso de Publicidade e Propaganda, o estudante Guilherme Arnaud, do curso de Jornalismo, a estudante Carla Mariani, do curso de Audiovisual e a estudante Manuela Torres, do curso de Jornalismo. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da história e do trabalho de Ivênio Hermes, que é coordenador do Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte. Ivênio também atuou em defesa da segurança pública. Damos as boas-vindas, Ivênio. Seja bem-vindo ao Checkmate. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre você, né? Da sua vinda a Natal. Você não é natalense, mas já está aqui há um bom tempo, né? Há quanto tempo que você está aqui e por que você veio para Natal? Olha, agora eu já me considero natalense, porque eu recebi até o título honorífico de cidadão natalense. E também já sou potiguar, porque também recebi o título honorífico de cidadão potiguar pela Assembleia Legislativa. Então, eu me considero já daqui. Antes de vir para cá, era meu sonho vir para cá. Eu vim aqui quando eu trabalhava ainda na polícia, em 2002, numa operação, e nessa operação que eu vim aqui, eu me apaixonei pelo Estado, né? Eu disse, não, um dia eu venho morar aqui. Quando eu ficar velhinho, me aposentar, eu vou morar lá. Aí eu fiquei velhinho, me aposentei e vim para cá. Aí eu cheguei aqui em 2011 e vim para cá para pesquisar a violência homicida, que é a minha grande paixão, é trabalhar sobre essa área de criminalística. E aqui a gente conheceu várias pessoas e viu que o Estado era carente nesta área de informação de dados de criminalidade, e foi como aumentou mais ainda a nossa paixão pelo Estado, para poder fazer esse trabalho, trazer essa transparência para o Estado. Certo. Agora vamos para a primeira pergunta dos estudantes com o Adriano Soares, do curso de Audiovisual. Ivênio, como você falou, você não é do Rio Grande do Norte, mas já tendo o título de cidadão natalense e potiguar. O que você sentiu ao receber esse título, esses 2 títulos? E Nossa. Qual sua ligação com o Natal? Olha, essa pergunta me traz até uma certa emoção, porque justamente quando eu recebi o título de cidadão potiguar, foi um momento de muita emoção para mim. Eu até, durante o meu discurso, recebendo o título, eu fiquei entre lágrimas e soluços, porque foi muita emoção mesmo, porque eu sou apaixonado pelo Nordeste, sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte. E foi, assim, para mim, um momento muito importante da minha vida. Eu considero, inclusive, um divisor de águas, o fato de eu ter vindo para cá, a minha vida antes e a minha vida após chegar no Rio Grande do Norte. Quanto à cidade natal, a cidade natal para mim ela é emblemática, porque quando eu vim para cá, nós tínhamos essa cidade como a terceira cidade mais segura do país.
E assim, era o ideal de muita gente querer vir morar aqui. E hoje nós vivemos numa cidade de Natal que é a quinta mais violenta do país. E para mim, essa relação de eu chegar aqui e passar por toda essa mudança faz com que eu tenha uma aproximação mais ainda forte e emocional com Natal e com o estado do Rio Grande do Norte. Agora o estudante Giovanni Carvalho, do curso de Publicidade e Propaganda, é quem faz a sua pergunta. Queria que você falasse pra gente como foi um pouco da sua vida estudantil e também como foi o início da sua carreira na segurança pública. Bem, minha vida estudantil, ela começou com as ciências exatas há bastante tempo, né? Em 86 foi quando eu tinha 16 anos e eu entrei na universidade. No primeiro curso superior foi arquitetura, depois seguiram-se outros e a minha carreira acadêmica sempre foi assim, eu sempre gostei de estudar, adoro estudar. Então eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano, fiz logo 5 iniciações científicas e depois que eu terminei os meus primeiros passos nos cursos superiores, eu disse, vou fazer uma pós-graduação. Aí fui para os Estados Unidos, fiz pós-graduação lá, onde passei 2 anos e meio, depois retornei para cá, justamente porque tinha passado no concurso da polícia. E foi como entrei na área de segurança pública. Ao entrar na área de segurança pública, eu vi que tudo que eu tinha aprendido na academia, na universidade, era muito importante, mas eu precisava de outras complementações. E aí eu fui estudar. E aí fui estudar mais ainda, né? Estudar coisas da área de segurança pública, estudar direito, estudar ciências sociais, fui estudar muitas outras coisas. E assim, tem um bocado de diplomas aí no meu currículo, sabe? Eu gosto muito de estudar. E a minha esposa costuma dizer que eu sou viciado em estudar. Porque assim, eu leio uma média de 2, 3 livros por semana. Eu adoro ler, adoro estudar, adoro aprender. Atualmente estou fazendo já um outro mestrado. Então, assim, para você ver que a segurança pública, ela me fez voltar às minhas raízes, que era gostar de estudar. Então, eu uni as duas coisas. Já fui, inclusive, instrutor na Academia de Polícia, na Academia Nacional de Polícia em Brasília. Dei aula de diversas instruções na área policial. Por exemplo, não tem nada a ver com a nossa universidade em si, mas, por exemplo, eu dei aula de armamento e tiro. Eu dava aula de arma longa, fuzil. Também dei aula de combate corpo a corpo. Eu sou 3º dan de karatê. Como eu falei, eu gosto de aprender, gosto de estudar, né? Então eu fui aprender essas coisas também. Então isso tudo foi assim como se eu vivesse em círculos. Sempre descubro um obstáculo e digo, tem que estudar isso aqui. Aí aprendo. Aí quando eu aprendo, eu vejo um outro obstáculo, aí estudo aquilo. E assim eu vou estudando. E assim, estudar é um hobby para mim. Para mim, assim, cada vez que eu descubro uma coisa nova, ou cada vez que eu me deparo com alguma coisa que me desafia e que eu não sei, eu procuro estudar. Eu vou e aprendo e vou beber nos saberes de quem quer que seja, onde quer que esteja. Eu vou em busca, porque eu acho que conhecimento, nós já sabemos, existe até o jargão, não ocupa espaço, né? Então, se não ocupa espaço, quanto mais acumular, mais serve para a nossa vida cotidiana, para o nosso trabalho. Esse conhecimento todo que fui adquirindo, que fui acumulando com as experiências também, me ajudaram muito na área de segurança pública. Hoje eu tenho uma atividade externa à segurança pública, mas que faz parte dela, que é o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte, e que tem tudo a ver com tudo que eu aprendi nesse passado. Falei um bocado, né? Ivênio, na sua vida, né, em algum momento, o fato de você lidar diariamente com a violência te fez adoecer, ou seja, emocionalmente ou fisicamente? Alguma vez a violência te tocou assim? Sim, sim. No tempo que eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar justamente com a parte de investigação para assuntos internos, ou seja, aquela parte da corregedoria de polícia, onde a gente, infelizmente, tem que lidar com aqueles policiais que se desvirtuam.
E nessa fase eu participei de algumas investigações, eu era chefe do setor de assuntos internos. E assim eu lidei com muitas decepções, pessoas que estavam próximas de mim, pessoas que eram líderes dentro da polícia que eu trabalhava e de repente essas pessoas estavam envolvidas com uma criminalidade. Isso me adoeceu muito, eu tive um TEPT mas essas doenças elas só serviram para eu me reconstruir, entendeu? Assim, mas foi um período difícil, muito difícil, assim. A gente se desapontar com o sistema, a gente se desapontar com as pessoas e é muito complicado. Deve ser mesmo. Vamos para mais uma pergunta. Agora a estudante Manuela Torres, do curso de jornalismo, quem vai perguntar? Olá, Ivênio, tudo bem? Tendo em vista, como você mesmo mencionou, que hoje Natal é a 5ª cidade mais violenta do país, você considera que a segurança pública no estado tem recebido a atenção necessária? Manuela, não tem recebido. E eu vou te dizer porque essa minha percepção, ela é mais uma percepção técnica do que uma percepção emocional, tá? O que a gente observou nos últimos 8 anos de degradação do nosso sistema de segurança pública é que todos os aconselhamentos de profissionais da área, de especialistas em segurança pública como eu, que eles não foram ouvidos. Esses aconselhamentos não foram ouvidos. Então, um dos piores problemas que nós temos aqui e que já se arrasta por muitos anos é a falta de efetivo. Nós temos aí apenas 40% da capacidade que a Polícia Militar tem. 60%. E a Polícia Civil, ela trabalha com apenas 30% da capacidade dela. Isso é apenas um capítulo da segurança pública, que é a parte das ações policiais. Isso fora os outros que vão ao redor, ou seja, nós temos uma série de políticas que precisam ser vistas para melhorar essa segurança pública, ou seja, geração de empregos, diminuição das desigualdades sociais, observação da evasão escolar, que existe muito, a suscetibilidade dos nossos jovens por falta de trabalho, falta de acesso a uma série de políticas. A maioria dos nossos jovens no nosso estado, a primeira política pública que eles têm acesso é com o recrudescimento policial. É através de uma blitz de polícia. É a primeira política pública que eles têm acesso. Então, o nosso estado não recebeu essa devida atenção desde muito tempo, mas precisamente nos anos de 2011 a 2014, isso aconteceu muito efusivamente. Aqui no estado havia alguns concursos e mesmo depois de haver concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, não havia convocação desses policiais, desses concursados. E a gente atuou, inclusive, em diversas frentes para conseguir sensibilizar o governo do estado a convocar esses policiais, a contratar esses policiais. De 2015 para cá, não houve também concurso, houve apenas aqui um resquício de alguns que ainda eram dos concursos anteriores e que foram chamados. Mas, assim mesmo, com essa entrada, a gente diz, houve um refrigério nesse sistema de falta de pessoas na segurança pública. Não houve o refrigério. Por que não houve um refrigério? Porque nós temos uma média de 400 policiais militares se aposentando por ano. Aí você só pensa no cálculo aí de 2011 até 2018, 400 indo para a reserva todo ano. Fora os que são demitidos, né, por outros motivos. Policiais que adoecem, como eu adoeci, mas com uma doença muito mais grave que os leva, inclusive, a ficar na cama, ficam em hospitais. E policiais civis também, do mesmo jeito. Então, não houve uma atenção devida ao capítulo da segurança pública, não só na parte da segurança pública em si, mas quanto das políticas sociais que envolvem e afetam a segurança pública. Ivênio, você está falando desse déficit aí de policiais e eu queria saber a respeito dos policiais que morrem também, né? Porque hoje em dia eu tenho a impressão que a criminalidade está tão alta que a gente tem muitas baixas na polícia, né? Você poderia falar um pouco dessa questão? É interessante esse comentário que você fez, você trouxe à tona um assunto
que muita gente não gosta de falar, que é a suscetibilidade dos policiais também à própria violência, né? Nós temos hoje, aqui no Estado, um crescimento muito alto de violência contra os policiais. Nesta última gestão, que compreende 2015 até os dias de hoje, nós temos mais policiais mortos do que em todas as gestões anteriores. Então, assim, por que isso se deve? Qual a dinâmica desta violência que gera esse afetamento para os policiais? É uma dinâmica terrível, porque esse afetamento também acontece do outro lado. O policial, quando diminui a capacidade dele de ação, quanto mais minguada vai ficando a polícia, quanto menos capacidade ele tem de agir, mais receio ele tem de ir para uma situação de problema. E a situação de problema acontece diariamente na vida de um policial que trata do crime na sua primeira vertente, no primeiro momento em que ele acontece. Então, quando o policial vai para essa situação onde ele está suscetível, ele tende também a o quê? A reagir mais fortemente. E assim há dois polos dessa violência. O polo onde o policial mata mais e o polo onde o policial morre mais. Então nós temos no nosso estado isso. Policiais indo para o enfrentamento com o receio do enfrentamento e tendo que utilizar mais a letalidade da sua força, e policiais sofrendo a letalidade promovida pelos criminosos. Certo. Eu me lembrei, eu citei esse exemplo porque eu me lembrei de um fato que aconteceu, de um policial que estava paisando dentro de um ônibus e foi identificado por bandidos e foi executado simplesmente por ser policial, né? Sim. Eu acho que a criminalidade, a violência, ela chegou a um nível assim que não se tem mais o respeito que se tinha antigamente com os policiais, né? Quando a criminalidade ela se sente mais empoderada, é natural que ela vá antagonizar o que é contra o que ela faz. E ao ver um policial apaisando, ele está ali suscetível, ele não está com sua guarnição, com sua equipe. Então é a chance que a criminalidade tem de, às vezes, criar o quê? Uma baixa extra no crime, no sistema de policiamento. E falando em termos de número, né, você falou um pouco sobre esse déficit que existe no Estado, né? Qual seria o número ideal de policiais civis, militares? Atualmente, tem duas leis que regem essas polícias no Estado, né? Todo Estado ele tem essa lei que controla o número de policiais. No Estado, nós teríamos que ter 14 mil policiais militares. Temos aí em torno de 7 mil policiais. Tá? Mas se for contar também os que estão doentes, vai quase 8 mil policiais. Policiais civis seriam 4 mil policiais. Tem, em média, em torno de 1.300 policiais na ativa. Então, aí você vê o quanto falta, né? Tem uma necessidade muito grande de policiais. Essa expectativa de aumentar 3 mil policiais na Polícia Civil e mais 7 mil policiais na Polícia Militar é quase um sonho para o Rio Grande do Norte. Mas seria o mundo ideal, né? Não seria o ideal ainda não, sabe por quê? Porque quando essa lei foi feita, lá antes de 2011, ela foi feita para uma expectativa de criminalidade, que não é a expectativa de criminalidade que nós temos hoje. Nossa criminalidade, ela aumentou e diversificou muito. Onde nós tínhamos, em 2010, 2009, um sistema de criminalidade em que nem se previa a vinda de facções criminosas para o Estado, hoje em dia nós temos duas facções criminosas disputando espaços e territórios dentro do nosso Estado. Então, você imagina que a força dessas facções, ela demanda muito mais ações policiais, portanto, demanda muito mais número de policiais. Então, essas próprias leis, elas já estão defasadas. Se hoje nós chegássemos a esse número que as leis especificaram para aquela época, nós ainda estaríamos em desvantagem. Certo. Ivênio, a conversa está ótima, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.